Antes de continuar com a nossa entrevista, vou chamar agora o Dr. Jean Said. Tem orientações importantes sobre cuidados com a pele, Momento Saúde chegando para você. Olá, o avanço do coronavírus trouxe novos hábitos de higiene, como o uso de álcool em gel e mais cuidados com a limpeza dos ambientes. A questão é que excesso desses produtos pode ressecar a nossa pele e até propiciar o aparecimento de alergias. Surge aí um novo problema. Para evitar isso, siga essas recomendações para blindar a proteção natural que o seu corpo oferece para a sua pele. Sempre que possível, prefira lavar as mãos com água e sabão, ao invés de usar o álcool em gel. Compre um produto confiável que tenha registro na Anvisa e capriche na hidratação das mãos com cremes específicos. Quanto à limpeza dos ambientes, o ideal é usar luvas sempre que for manipular os produtos. Escolha aqueles que foram dermatologicamente testados. E pode parecer óbvio, mas tome banho após a faxina, não apenas por causa do suor, mas para retirar substâncias que podem ter ficado sobre a pele. Agradeço ao Dr. Jean pelas informações de hoje. Se você tem alguma sugestão de tema para tratarmos aqui no Hora da Saúde, é só enviar uma mensagem no nosso WhatsApp, 62981679404. E se você ligou o seu televisor agora, chegou aqui agora no programa, nós estamos falando sobre saúde bucal infantil e adulto. Dicas de como ter um sorriso saudável, e estão aqui comigo a odontopediatra e cirurgiã dentista Renata Estrela e também a especialista em dentística restauradora e gestão clínicas, a doutora Giovana Almeida. A gente estava falando aqui no bloco anterior sobre a quantidade de pasta de dente na escova. Mas agora vamos falar sobre a técnica exata e a técnica correta da escovação. Tem gente que faz pra lá, pra cá, pra cima e pra baixo, escova a língua e acabou. Meus dentes estão maravilhosos, estão limpinhos. Qual é a maneira correta, tanto para criança quanto para adulto? Vou começar com a doutora Renata. Olha, a primeira coisa que eu faço de uma alerta é com relação à idade da criança. Criança por volta de 5 anos não dá conta de escovar os dentes corretamente por conta de habilidades manuais, até mesmo pela maturidade. Então, vamos começar. Crianças abaixo ali de 5 anos, a escovação ela é exclusiva dos pais. A partir do momento que a criança for tendo de 5, 6 anos, ela escova, mas a gente já fala, é escovação supervisionada. Para criança, a gente ensina a técnica da bolinha, escovando todas as áreas dos dentes. Então, faça o teste na sua casa, abra sua boca e veja onde eu estou vendo regiões dos meus dentes. Então, é perto da bochecha, perto da língua, por cima. Então, a gente ensina os pais a fazer o movimento de vassourinha ou bolinha e movimento de vai e vem somente em cima dos dentes e nos dentes dos fundos. Porque se você faz uma técnica errada, você acaba promovendo uma doença na gengiva, né? Acaba promovendo recessão gengival, você acaba machucando o seu filho e não escovando direito, vai ficar resto de comida aí. Então, sempre atente primeiro, olhe para você, abra sua boca, olhe no espelho e veja o que eu estou vendo de região de dente. Onde você está vendo o dente precisa ser higienizado muito bem. E não esquecer da língua também. Doutora Giovana? Vale muito isso que a doutora Renata falou. O que eu estabeleço sempre para os pacientes é que não existe uma técnica 100% eficaz. O que é mais importante? Você criar um método e uma rotina da escovação. Então, isso que a doutora Renata falou, você precisa escovar todas as regiões do dente. Então, escolha, por que lado você quer começar? Em cima, embaixo, lado direito ou esquerdo, mas contando que você estabeleça essa sequência e siga para que todas as regiões do dente sejam higienizadas, porque senão você escova em cima, depois embaixo, você já não lembra mais que região você escovou ou não.
A técnica mais específica para os adultos que nós utilizamos são com movimentos vibratórios, com a escova inclinada em mais ou menos 45 graus, não precisa ser exatamente, mas uma inclinação que você sinta as cerdas da escova passarem pela gengiva, porque quando a gente pensa em higienização, não é apenas dente, que a gente chama de estética branca, a gengiva, a parte vermelha, ela também precisa ser muito bem higienizada, porque é ali que a gente tem vasos sanguíneos, que contém a maior parte das bactérias. Então é isso, movimentos vibratórios na mesma região e de varredura. E a questão do mau hálito? Como nós devemos tratar essa questão? Existem crianças que já têm o mau hálito e os pais não sabem como tratar essa questão. O enxaguante bucal é recomendável? Como deve ser aí, como os pais devem lidar com essa situação, doutora? Na verdade, a gente tem que tomar cuidado para não mascarar. Às vezes o mau hálito ele pode estar relacionado com algum outro problema sistêmico do paciente. Então a gente, como eu já pontuei inicialmente, a gente tem que olhar o paciente como um todo. Que horas que está ocorrendo esse mau hálito? Quanto tempo essa criança ficou sem comer? Está fazendo higienização da língua? Não está fazendo higienização da língua? Os enxaguantes bucais, eles devem ser recomendados de forma muito pontual. Cada criança tem que ser avaliada. O meu maior receio da criança fazer uso de enxaguante bucal está naquela criança que não sabe eliminar todo esse enxaguante bucal. Então a gente ensina uma técnica em casa para ver se a criança está conseguindo cuspir. E o meu segundo receio é aquelas crianças que estão na fase de um pouco mais de independência, começar a trocar o enxaguante bucal a escovação pelo enxaguante bucal. E aí enxágua a boca e fala, mamãe, tá tudo lindo, tá tudo cheiroso, e na verdade não removeu nada daquele resto de comida. Então assim, enxaguante bucal a gente indica? Indica, mas ele tem que ser muito bem ponderado para qual é a finalidade dele que a gente está precisando. Então eu olharia o mau hálito, a criança como um todo. Será que ela está com algum problema sistêmico que a gente está deixando passar despercebido? Né? Então... E às vezes, como a senhora bem colocou, está relacionado muito com o nosso próprio estômago, sim, né, doutora Giovana? Sim. Às vezes a pessoa tem um problema estomacal e isso interfere na sua saúde bucal, né? Então, sim, interfere no mau hálito, isso tudo envolve também, né? A litose, ela tem vários fatores, não é simplesmente o fato de não se higienizar bem os dentes ou a língua. Ela pode ter outras vertentes. Então, por isso a importância de você procurar um dentista para que ele te oriente, às vezes até procurar um médico para saber qual a origem desse mau hálito para ele se tratar. Senão a gente faz o que a doutora Renata falou, você vai mascarar, sem descobrir. A gente está muito acostumado a tratar os sintomas, mas não a tratar a causa. Esse é o nosso erro. Questão da alimentação, doutora, principalmente criança. São muitas guloseimas, né? Principalmente nesse período agora. As crianças estão em casa, né? As famílias estão isoladas devido à pandemia. Então, a vontade de comer um doce, a vontade de comer aquelas guloseimas acaba que aumenta. E muitas vezes os pais acabam autorizando a criança, né, a comer um pouquinho a mais devido a toda a situação e a todo o problema que a gente vem enfrentando. Mas como dosar essa quantidade para que não venha ter problemas, como cárie, talvez um tártaro que fica ali e acaba também gerando outros fatores e outros problemas? Na criança, você fez uma ponderação muito importante. O que eu estou vendo no consultório de pacientes que não tinham cáries e estão tendo cáries agora é muito significante mesmo, Aniele. E o que eu vejo, o que eu falo para os pais, eu não sou daquela odontopediatra, não pode, né? Eu não sou radical, muito bem. Eu não sou radical, eu penso que tudo de forma equilibrada, se a gente consegue viver a vida de forma equilibrada, tá tudo bem. Então, se seu filho está na sua casa, não está conseguindo mais exercer as atividades escolares, as atividades extraescolar, né?
tá mais ocioso, tá comendo mais, o que a gente pode fazer? Vamos balancear, vamos equilibrar. Não é só a guloseima, a bala, o doce, o chiclete, que são alimentos que a gente considera potencialmente cariogênicos. Ou, o que seria isso? São aqueles alimentos que favorecem o surgimento da doença cárie. Não são só isso, mas é um bolo que leva um açúcar, é uma bolacha, mesmo que seja uma bolacha de leite, ela tem açúcar na composição. Então, como você pode fazer na sua casa? Eu falo que equilibre. Se o seu filho está consumindo mais alimentos que causam cárie, né, na verdade que favorece o surgimento da doença cárie, como você pode equilibrar? Aumentando a frequência de escovação. Se na rotina da criança, antes pandemia, ela escovava os dentes aí 3 vezes ao dia, que na maioria das pessoas fazem isso, né? Depois do café da manhã, depois do almoço e antes de dormir. Mas agora ela está consumindo muito mais alimento do que consumia antes da pandemia, então o que você vai ter que fazer? Talvez você vai ter que inserir uma escovação no meio da manhã e no meio da tarde. E eu digo mais, quer dar um bolo, um doce, um sorvete para o seu filho? Se ele vai escovar o dente depois do almoço, então dê uma sobremesa. Ele almoçou bem, você dá a sobremesa, aí ele vai escovar. Então, a gente já removeu aquele fator que pode favorecer a doença cárie, né, que seria o alimento cariogênico. Então, vamos equilibrar. Tudo que é equilibrado é tranquilo. De continuar levando um pouco na normalidade, sem muita neura, né? Senão a gente não vai dar conta. É verdade. Uma última pergunta aqui pra gente encerrar e vou deixar que as duas respondam, é com relação a esse momento que nós estamos vivendo. Muitas pessoas vão falar assim, eu não vou ao dentista porque pode ser um lugar que pode ter muita contaminação. Mas eu sei que existe todos os fatores preventivos e todas as orientações que a Organização Mundial da Saúde orienta para que as pessoas consigam ainda ir lá para consulta. Como que essa pessoa pode ter segurança, doutora Giovana e doutora Renata, para ir ao consultório, fazer o seu acompanhamento tranquilo e não deixar de ir ao consultório? Primeiro, ela precisa ter confiança no profissional. Se é um profissional que você conhece, que você já mantém contato, procure ele para que ele te esclareça. Hoje nós estamos seguindo não só as orientações da OMS, mas também do nosso órgão, que é o CRO. Então, é uma série de protocolos que nós já tínhamos antes. Vale ressaltar isso, o dentista ele praticava muito mais a biossegurança do que outras áreas da saúde e nós investimos ainda mais nessa segurança. Então vai passar por todos os protocolos, tem orientação antes mesmo de chegar ao consultório. Então ele pode ficar tranquilo com relação a isso. E nós somos profissionais da saúde. A saúde começa literalmente pela boca. As bactérias que estão ali, elas podem agravar várias outras doenças e também o Covid, né, que nós estamos vivendo hoje nesse momento de pandemia. Então é importante que você procure, se você não estiver ali mantendo a sua higiene bucal, se você tem muito tempo que não vai ao dentista, mais de 1 ano, procure o seu dentista e faça essa prevenção, que ela vai ser muito importante. Com certeza, doutora. Eu concordo com a doutora Giovana. Nós estamos bem gabaritados e capacitados para atender todos os pacientes. Tanto o CRO quanto a OMS e o CFO, todos os órgãos da saúde, né, todos os conselhos de classe, eles estão muito bem engajados para proporcionar o melhor para o paciente. Nós temos todo um protocolo antes do atendimento, pré-atendimento e depois do atendimento. Então, nós tivemos redução de atendimentos entre um paciente e o outro para poder higienizar todo o consultório. Nós estamos usando todas as barreiras de segurança individuais. Então, nós estamos buscando proporcionar o melhor para o paciente E o que eu deixo aqui para todas as pessoas que estão nos assistindo o que é melhor? Eu ficar com uma dor de dente em casa, podendo às vezes ir para um hospital ou procurar um dentista de confiança, acreditar que ele está fazendo melhor por mim e poder sanar o meu problema. A prevenção também, eu falo que ela é a melhor
atitude que todo ser humano pode ter. Você não vai deixar de procurar o seu médico, de fazer a sua consulta de prevenção, seja num obstetra, num ginecologista, porque nós estamos vivendo uma pandemia. Nós precisamos cuidar da nossa saúde, nós precisamos cuidar da nossa saúde bucal. Nosso organismo precisa estar muito bem para estar apto se ele tiver algum tipo de contaminação. Então, se eu tiver com uma doença na boca, um início de uma infecção local e eu, infelizmente, vir a pegar o Covid, com certeza meu organismo vai estar muito mais debilitado para enfrentar esse vírus que está aí assustando muita gente. É verdade. Né? Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Agradeço a doutora Renata, doutora Giovana pela participação, por acrescentar tanto no nosso programa. Vou chamá-las mais vezes, porque tem muita coisa ainda para a gente acrescentar e falar sobre saúde bucal. Sim. Mais uma vez, doutora Giovana, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, um prazer. Obrigada, doutora Renata. Obrigada a você pela oportunidade da gente poder falar com todas as pessoas em casa. E voltamos em breve para falar mais sobre saúde bucal aqui no programa Hora da Saúde. Na semana que vem a gente tem mais programa para você e eu te espero. E fique com a nossa programação. Tem uma programação abençoada para abençoar a sua família. Tchau, tchau.